seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Ô, glória! Ô, meus irmãos, que bom estar em casa, gente. Eu estou tão feliz de estar em casa, até fiquei emocionada. Deu até uma emoção aqui. Muito bom estar com vocês, estar aqui servindo nesse pré-imersas. Grande é a responsabilidade, não é mesmo? Ô, glória! A gente vai chegar num bom lugar, amém, meu irmão? Abra sua Bíblia comigo. Em Ezequiel, capítulo 40. Como dizem alguns, os meus amigos, a tampa da chalé. Ô, glória! Eu vou pedir pro irmão do teclado. Por que você fugiu, meu irmão? O que houve? Não foge, não. Desculpa, eu esqueci de... Eram algumas informações e eu precisava me organizar. Obrigado. Fica aí e eu quero que você toque. Não tenho medo. Tá bom? Obrigada. Eu peço a playlist. Ô, glória. Ezequiel capítulo 40. No versículo, eu vou ler a partir do versículo 1. Eu estou lendo na Almeida, Revista Atualizada. E eu quero que você se atente no verso 4. Eu vou ler até o versículo 4. E você se atente especificamente para esse texto. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, no ano 14, depois que a cidade foi conquistada. Está falando de Ezequiel, está escrevendo, ok? Naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor. E em visões de Deus me levou à terra de Israel. E me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para a banda do sul. Levou-me, pois, para lá. E eis um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Ele estava em pé na porta. Verso 4. E disse-me o homem: filho do homem, vê com teus olhos, ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo o que te fizer ver. Porque para te mostrar o que eu estou aqui para mostrar aquilo que você está vendo. E anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto vires. Esse texto está falando que, e aí depois do capítulo 40, nós temos 7 capítulos, Ezequiel discorrendo sobre a visão que ele estava tendo a respeito daquilo que o Senhor queria mostrar para ele. Mas por que eu queria que você se atesse a esse texto especificamente? Porque nós estamos aqui nos conduzindo para o imersas, né? E eu não sei se você viu lá no vídeo, existe um versículo. E esse versículo, eu acredito, que seja o que nos balize, que seja o que vai nos conduzir todo esse tempo. E nós podemos perceber no versículo 4 que Deus está dizendo para Ezequiel: veja, ouça e perceba no seu coração. Só que ele só poderia ver, ouvir e perceber quando a mão de Deus vinha sobre ele. Ezequiel estava em uma aliança aonde só quando Deus assim desejasse, quando Deus vinha sobre ele, em situações específicas. Vemos a mesma coisa lá no livro do profeta Isaías. Quando a mão de Deus vinha sobre os profetas, então os olhos daqueles homens eram abertos, os seus ouvidos eram abertos e o seu coração estava pronto para perceber o que Deus estava para mostrar a eles. E percebe que a convocação de Deus para Ezequiel é: veja, escute, perceba, para você proclamar tudo o que eu te mostrar aqui.
Queridos, o que Deus está fazendo com a sua igreja, o que Deus está conduzindo o seu povo, é para que possamos ver, para que possamos ouvir, para que possamos entender, para proclamar. Esses dias, e eu tenho certeza, pela patente alta das ministras desse final de semana, que são mulheres que vivem uma vida mergulhadas em Deus, uma vida de oração, de leitura da palavra, você vai ser conduzido, e você hoje, homem, vai receber uma gotinha. Mas as mulheres, elas vão sentar à mesa e elas vão desfrutar. Que coisa boa! Mas aquilo que nós vamos receber nesses dias, não é para que a gente receba e guarde numa mochila, ou leve para uma gaveta. O que Deus está derramando sobre a igreja de Jesus, e agora eu vou dizer especificamente sobre a nossa igreja local, o que Deus tem anunciado para nós, é para que possamos proclamar e sermos atalaias, pessoas que estão sendo levantadas com olhos, ouvidos e corações atentos para proclamar o que Deus vai fazer. É como se o Senhor estivesse nos convidando lá, assim como Ele fez com o profeta, no capítulo 47, de repente Ezequiel sai do templo e se vê diante de um rio. E esse mesmo homem que estava à porta, dizendo para ele: veja, ouça e perceba, agora está com a corda de medir, e conduzindo Ezequiel a lugares aonde ele ainda não foi. Os últimos dias da igreja de Cristo não serão dias aonde nós viveremos e veremos apenas o caos sendo instaurado para que a Bíblia se cumpra. Nós às vezes estamos muito aterrorizados com aquilo que estamos vendo, mas a Bíblia diz algo a nosso respeito para os últimos dias. Jesus vai contar a respeito de uma parábola, e ele vai contar essa parábola do semeador, que um homem que pega e semeia trigo num campo, e ele vai descansar, o dono dessa terra vai descansar. E no meio da noite vem o salteador, o ladrão, e semeia joio no meio do trigo. Quando os seus servos descobrem, vão diante dele e falam assim: Senhor, foi semeado joio no meio do trigo. E agora o que nós vamos fazer? E aí, você quer que a gente colha o trigo? Que a gente colha o joio? Aí ele: não faça isso. Porque se vocês colherem o joio agora, possa ser que vocês possam colher o trigo também. E trigo novo fora da terra não tem utilidade. E aí ele fala assim: faz o seguinte, permita que ambos cresçam à sua plenitude. E Jesus vai explicar essa parábola. Às vezes nós nós conotamos esse texto como ele falando da igreja, que tem o joio e o trigo no meio da igreja. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia está falando do mundo. Não existe joio no reino. Se você chegou joio, Deus é poderoso para mudar a sua biologia. Ele é capaz de te fazer trigo, e trigo novo. Deus é biólogo, meus irmãos. Ele não nos fez uma pessoa melhor, Ele nos fez uma nova criação. Então, quando você achar que aquele irmão está sendo joio, declara sobre isso não, fala sobre isso. Fala não, guarda teu coração, meu irmão. Guarda teu coração, sua boquinha também. Fala isso não, declara coisa boa. Talvez fala assim: é trigo novo. Quando Deus,
Um exemplo disso, quando Pedro vai diante de Jesus e ele vai falar assim: não, você não pode morrer e tal. E aí no meio da ceia acontece aquelas situações todas que está escrito, você com certeza já leu. E aí Jesus fala para Pedro assim: olha, Satanás se andou e me pediu para te debulhar como trigo. E aquilo, a palavra ali é trigo novo. Ele não estava pronto para ser debulhado. Mas quando você se converter, traz seu povo, traz teus amigos, prega para eles. Então não tem joio aqui, só tem trigo e tem trigo novo. O trigo novo às vezes dá um negocinho, mas no meio dos trigo antigo vai tomando a forma. Ô glória, o reino de Deus é assim. Fecha parênteses. Não era essa a intenção. Voltamos para o texto. Então, é o mundo. Esse texto está falando do mundo. Então o que isso quer dizer para nós? Que o mundo vai crescer até a sua plenitude de iniquidade, de transgressão, de sistema anticristão, tudo aquilo que distorce o que é Cristo. Vão pregar um outro evangelho baseado em doutrinas de demônios, mas o trigo também vai crescer. E os piores dias desse mundo não vão ofuscar o melhor tempo da igreja de Deus. E é para esse lugar que Deus está nos conduzindo. Em João capítulo 4, meu Deus, o que houve? Tá, não é? Em João capítulo do nada, Jesus, eu vou fazer igual Elias, para o tempo. Agora. João capítulo 4, Jesus está sentado em um poço. Vem uma mulher de Samaria, e você conhece a história. Ele pede água, ela discute com ele, e aí, discute no bom sentido da palavra, ok? Não houve uma briga, nem alguma coisa. Jesus era um cavalheiro. Houve um pequeno desinteresse, um desconforto ali, e aí ela percebe que há algo em Jesus, e aí ele fala assim para ela: já que você quer água, faz o seguinte, vai lá e busca seu marido. A palavra ali é Baal, nós também podemos traduzi-la para Senhor. Então traz o teu Senhor, traz quem te governa. E ela vai dizer: eu não tenho marido. E ele disse: disseste bem, porque você passou por 6 alianças. Isso é história para outro culto. E a aliança que você está agora, ela nem pertence a você, mas fica tranquila. E aí Jesus vai falar para ela assim: olha, a água que eu der a você, eu estou bem resumindo, tá, gente? Para a gente ganhar tempo. A água que eu der a você não vai só matar a tua sede, mas ela é capaz de te fazer fonte. As águas que estão crescendo nesse lugar não apenas matam a nossa sede, mas a água que está sendo derramada pelo Senhor aqui nessa casa espiritual é para nos fazer fonte. Então, querida, eu creio e declaro que você vai chegar na fila do banco, a água vai começar a jorrar e alguém vai ser tomado, porque tem alguém sedento naquela fila do banco, vai ter alguém sedento no seu trabalho, vai ter alguém sedento no meio da sua parentela. Só que agora você não é mais uma represa, você é uma fonte. Então aonde você para, essa água jorra, ela jorra, ela jorra, ela jorra, ela jorra, e quem beber nunca mais terá sede. Ezequiel estava diante de um homem que ele não conhecia, levando ele para um rio. E ele vai dizer: e ele mediu 1000 côvados, e eu fui, e as águas estavam nos joelhos. Ou melhor, começando no tornozelo, depois foi para os joelhos. Depois as águas dos tornozelos foram para os joelhos, dos joelhos foram para os lombos. Essas águas foram boas até aqui. Elas são as águas de Deus, faz parte do rio de Deus. Mas essas águas não nos comprometem, porque com as águas aqui
Quem controla quando sai e entra sou eu. Por que é que você, que não sabe nadar, não entra no mar? E as águas ficam só no tornozelo? Porque você sabe, se vier aquela onda, você vai catar um cavaco. Você vai, cabelo na frente, vai ser uma mistura linda. Uma vez eu perdi um óculos no meio do mar, que eu achava que eu era o Michael Phelps. E você percebe que eu não tenho esse biotipo. Mas aí eu fui estudar, aprender um pouquinho. Então hoje eu vou lá. Eu sou da água do lombo. Vou lá. Quando eu vejo que o negócio não deu, opa! Já falo até para Isabela. Isabela, vamos saindo. Que eu sou gordinha. Você consegue ir, eu não consigo. Por quê? São águas que eu controlo. Eu me envolvo, mas não me comprometo. Eu venho. Eu bebo, desfruto, mas quando Deus me convida a me tornar fonte, não é bem assim. Só que aí, o profeta é conduzido por aquele homem a ir mais longe. Ou melhor, a ir a ponto que só podia se passar a nado. Então quem é que controla o fluxo do rio? O rio. O que Deus está nos convidando a viver. Gente, há um negócio tão... A unção de Deus hoje está ficando até parece que ela está tomando uma robustez. A unção está nos convidando. O Espírito de Deus está nos convidando a só deixar o rio conduzir. E isso aqui não faz referência à liturgia, a cronograma. Não é disso que nós estamos falando. E nós estamos falando de uma vida onde o rio é que te conduz. Porque o rio sabe o destino. Agora abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Vai para aquela parte. Nada vai me impedir. Eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Nada. Aleluia. O Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Jesus está aqui. Hoje eu estou no mood de assembleia. Meu Deus do céu. Eu estou tentando. Eu juro para você que eu estou tentando. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas, verso 10, mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Os olhos não podiam ver, os ouvidos não podiam escutar, e o coração, porque era um coração de pedra, não era um coração de carne, nunca pôde perceber. Esse texto está baseado em Isaías 64.
aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E é engraçado que Deus fala isso para Ezequiel. Ezequiel, eu te dou autorização para ver, ouvir e saber. Ele disse isso para Isaías, em Isaías 64, eu vou abrir, porque é até poético, mas a gente está andando em outra onda. Meu Deus do céu, até perdi o texto aqui. Olha só, o desejo de Isaías de viver algo extraordinário. Ele começa o capítulo 1 assim: ó, se fendesses o céu e descesses os montes, tremessem a sua presença. O que ele está dizendo? Eu quero experimentar você, Senhor, de uma forma que eu nunca havia experimentado. Quando o fogo pega em acendalhas e o fogo faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que a tua presença tremam as nações. Quando tu fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes tremiam a tua presença. Aí ele vem no versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olho se viu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que por ele esperam. Percebe que Isaías quer que Deus desça sobre aquele lugar. Oh, se fendesses o céu, nós queremos te ver, nós queremos experimentar, mas os nossos olhos não estão abertos, os nossos ouvidos não estão prontos, e o nosso coração não recebeu ainda. É tão sublime, é tão glorioso, que tudo que ficamos aqui é na esperança. Na esperança de quê? Verso 10: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Peraí, o que esse texto está dizendo? O texto está dizendo que aquilo que os meus olhos não podiam ver, nessa nova onda, nessa nova aliança, nessa nova dispensação, nessa nova realidade, nessa nova vida, meus olhos estão sendo abertos. Que os meus ouvidos não podiam ouvir, porque era glorioso demais para um homem caído. Porque Deus é amor, mas Ele é totalmente santo. E pensa, o homem separado de Deus no espírito, morto em seus delitos e pecados, ainda que a mão de Deus vinha sobre eles, Deus não podia comunicar a eles o seu coração, Marcelo. Deus não podia descer e se assentar à mesa, porque não havia estrutura capaz de suportar. Meu irmão, eu não sei se você esteve aqui no seminário de cura, mas nós vimos aqui o poder criativo de Deus, colocando no lugar o que estava fora, dando aquilo que se tinha perdido, aquilo que os ouvidos não podiam escutar, aquilo que o coração não estava pronto para entender. É por isso que você vê muitas vezes Deus falando através do profeta, Deus usando o governo através de reis, Deus usando uma forma de ter comunhão com o povo através dos sacerdotes, e parece que eles não entendiam. Mas é exatamente isso, eles não tinham vida dentro de si. Morto não é alguém que está no caixão, morto é alguém que está separado de Deus. Se Ele é a essência da nossa vida, como assim, Juliane? Explicação fácil. Se você tira o peixe da água, por que ele morre? A essência da vida do peixe está na água.
Deus, quando deu ordem, a água, ele não falou com o peixe, ele falou com a água. A água produz os seus animais aquáticos, plantas. Tira o peixe da água, está morto. A essência da vida do peixe está na água. Tira a planta da terra, morre. A essência da vida da plantinha está naquela terra. Porque Deus disse para a terra: produza conforme a sua espécie. Só que quando ele vai criar o homem, ele fala para si: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava produzindo alguém à sua espécie. A essência da vida do homem estava em Deus. Separado de Deus, morto. Ainda que esteja andando, falando, ouvindo. Só que agora o apóstolo Paulo está nos escrevendo essa verdade e dizendo: olha, aquele desejo de Isaías, o desejo de Isaías por ver os céus se fendendo e a glória de Deus ser revelada, agora pode acontecer, porque Deus decidiu descer e habitar em homens. Então o que os olhos não podiam ver, podem ver. O que os ouvidos não podiam escutar, agora podem. Agora você pode ouvir Deus, entender a palavra de Deus, conhecer a Deus, falar com Deus, ouvir a Deus, andar com Deus, acordar com Deus, tomar café com Deus. Eu posso andar com Deus lá nas ruas de Viseu. Eu posso andar com Deus. Porque os meus olhos não estão mais cegos. Eu posso ver a Deus. É culto de doido. Porque Paulo vai dizer que, olha só, eu sei que tem uma galera aí que gosta da pompa, e eu respeito. Mas aquilo que é loucura para aqueles que perecem, para nós que somos salvos, é poder de Deus. E aí ele vai dizer agora: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito prescruta. Meu irmão, essa palavra é como se fosse um mergulhador descendo as mais profundas águas do oceano para encontrar o que em águas naturais é impossível de se ver. A palavra prescrutar ou tem várias formas de se dizer isso. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, o Espírito de Deus é o mergulhador que só conhece Deus em toda a sua pessoa. Só quem conhece Deus na integridade de quem Ele é o Espírito. E aí ele fala até mesmo as profundezas de Deus. Aí ele fala assim: porque qual dos homens conhece o espírito do homem, senão o espírito de si mesmo? Só quem me conhece é o espírito da Juliane. Você pode conhecer alguma face que eu desejo mostrar para você, mas me conhecer completamente, nem meu marido, só eu. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim: só o Espírito de Deus conhece Deus. Ninguém jamais conhece Deus. Ninguém jamais pôde ouvir, ver, conhecer. Só o Espírito de Deus. Eu estou para cantar hoje. Só o Espírito de Deus conhece Deus. Na profundeza de quem Ele é. Não apenas nos seus poderes e nos seus atributos, mas em toda a sua pessoa, persona e integridade.
E aí o apóstolo Paulo vai nos ensinar nesse texto. Então, já que só o Espírito de Deus conhece Deus, e só o Espírito do homem conhece o homem, vocês não receberam o Espírito do mundo. Deus pegou o seu Espírito, que conhece Ele, e depositou dentro de vocês, para que vocês saibam o que Deus já preparou para vocês. Queridos, Deus habitando dentro de nós sabe aonde nós vamos chegar. E o Espírito de Deus tem a função não apenas de nos encher, de nos completar, de nos fazer transbordar, não, mas de nos conduzir e nos fazer ver, ouvir e perceber aquilo que no céu já foi estabelecido. O Espírito de Deus habita em você. Se Ele habita em você, você pode conhecer os segredos que Deus tem a teu respeito, porque os teus olhos estão sendo abertos, os teus ouvidos estão sendo abertos, o teu coração está pronto. Ele não está se preparando, o teu coração está pronto para conhecer, para prescrutar, para mergulhar. Fica de pé comigo, por favor. É o Espírito de Deus nos conduzindo. Nesse dia de imersão, nós vamos ser apenas jogadas, lançadas em um nível de profundidade, para que possamos sair de lá com os olhos mais abertos do que da águia, olhando e percebendo, discernindo os espíritos, entendendo o que Deus quer fazer e aquilo que Deus não quer fazer. E deixa eu te adiantar, Deus quer curar, Deus quer prosperar, Deus quer restaurar, porque Deus é assim, faz parte do seu caráter. Queridos, nós não estamos aguardando um anjo como Ezequiel estava esperando o anjo conduzir. Não, o Espírito habitando em nós. Juliane, mas eu estou afastado, eu não tenho uma aliança, eu nem sei do que você está falando, mas alguma coisa. O pastor Cláudio fala que parece que é um incômodo. Não é não porque ele não incomoda, mas parece que é um negocinho que você fala, nossa, tem um negócio que está me aquecendo. Como aqueles homens no caminho de Emaús, enquanto Jesus ressurreto, glorioso, estava ali falando, e eles diziam, gente, não é mesmo, porque eles só conseguiram ter os olhos abertos quando o pão foi partido. Querido, o pão da presença já foi partido. Teus olhos já estão abertos. É por isso que teu coração está queimando. De outros está fervendo. De outros está borbulhando. Porque os olhos foram abertos. Os ouvidos estão atentos. E o coração está pronto. Eu queria pedir a você que já ora em outras línguas, mover as águas dessa fonte que é aí dentro. Deus está nos conduzindo a uma dimensão, a um novo nível, a um nível mais profundo, a um lugar mais alto, para que possamos ver aquilo que ninguém tinha visto. O teu coração, meu Deus do céu, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta. A palavra de Deus é capaz
nos sustentar em meios a mares bravios, porque os olhos foram abertos, o ouvido está atento, o coração está pronto. Eu posso andar por aquilo que Ele disse. A minha fé o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus. A palavra de Deus é que te sustenta. Não é a economia desse mundo, não é a política desse mundo, é a palavra. Nós precisamos entrar nesse rio sem reservas, prontos para ver, ouvir e compreender. Nós precisamos entrar nesse rio sem reservas, prontos para ver, prontos para ver, ouvir e compreender. Prontos para ver, ouvir e compreender. Vocês conseguem fazer isso comigo? Prontos para ver, ouvir e compreender o que Deus já te deu. Prontos para ver, ouvir e compreender a dimensão que Ele quer levar. Prontos para ver, ouvir e compreender lugares mais profundos. Prontos para ver, ouvir e compreender. Vá mais fundo. Prontos para ver, ouvir e compreender. Nada vai, nada. Vamos lá. Silma, nós vamos andar. Nós andaremos. Viva, ela é viva e eficaz. Quem pode? Tu és nada, nada. Nós vamos. Tua palavra Tu és invencível. Prontos para ver, para ouvir. Estamos prontos para ver, para ouvir a dimensão que Ele quer nos levar, de curas, de salvação, de glória. Prontos para ver, ouvir e compreender. Ele entregou o seu Espírito. Prontos para ver, ouvir e compreender. Então abandone as suas reservas. Prontos para ver, ouvir e compreender. Nós estamos prontos, prontos para ver, ouvir e compreender. Você está pronto? Prontos para ver, ouvir e compreender. Porque nada vai.
chamou para parar. Deus não te chamou para olhar para trás. Hoje Ele está despertando. O Senhor, quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai impedir. Nós iremos. Nós iremos. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. O Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Abra mão das reservas. Você está olhando? Mas se eu for, eu vou ter que desagradar algumas pessoas, queridos. Mas o importante é agradar a Deus. O que Deus está nos convidando a viver é aquilo que o olho não viu. O que Deus está nos convidando, e não é só uma experiência daqui. Não, o convite não é para sentir um arrepio aqui, porque no meio da unção coletiva o corpo arrepia. O convite de Deus para nós é para viver transbordando na fila do banco, no meio de casa, bem lá no trabalho, aonde estiver, Deus estará. Aonde você for, Ele vai. Aonde você for, Ele vai. Aonde você for, Deus está indo, levando. Levando o que? Água. Água para quem tem fome, pão para quem tem sede, porque em você há uma fonte. Seus olhos foram abertos e comprei. Nós estamos prontos para ver, ouvir. Não pare de orar em línguas, meu irmão. Prontos para ver, ouvir e comprei. Deus quer derramar mais. Prontos para ver, ouvir e... Agora nós vamos ser intencionais. Prontos para ver, ouvir e o diabo está sendo intencional, mas a igreja de Cristo também. Ouvir e compreender. Ouvir. Nós estamos prontos para ver. Ouvir e compreender. Prontos para ver. Ouvir e compreender. Deus está habilitando o seu povo. Prontos para ver. Ouvir. Receba a porção que você veio buscar.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.